Juízo investigativo. Um morreu por todos. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. A partir desse momento nós estamos fazendo uma transição entre a análise que fizemos a respeito da carta aos Hebreus para podermos começar a análise do livro do Apocalipse. Mas eu decidi, entre uma coisa e outra, fazer um breve excurso pela teologia paulina da cruz, uma vez que a doutrina do juízo investigativo é frequentemente acusada, especialmente pelos calvinistas, de ser uma teologia contra a cruz de Cristo, com implicações anticristãs, anti-evangelho e coisas desse tipo. Para guiar a gente no nosso estudo, eu escolhi a teologia do apóstolo Paulo de James Dunn, que é um material bastante adequado para a gente pensar em algumas questões, a partir da ideia de Cristo como o crucificado. Como que a crucifixão faz parte da identidade essencial, da missão essencial de Jesus Cristo como o Messias predito no Antigo Testamento, cumprido, em Cristo e proclamado nas páginas do Novo Testamento, tá bom? Uma coisa muito interessante da gente começar a perceber é esta questão de por quem Cristo morreu, qual era a intenção divina ao enviar Cristo para morrer pelas pessoas. Essas pessoas representam a humanidade em geral e cada um dos seus representantes, ou um grupo de pessoas dentro da família maior da humanidade. A questão é se Jesus morreu por todas as pessoas ou somente pelos maravilhosos predestinados e eleitos da teologia calvinista, tá bom? Então vamos avaliar algumas questões a partir do que o James Dunn coloca para nós, e ele escreve o seguinte: não pode haver nenhuma dúvida a respeito de onde se encontra o centro de gravidade da teologia de Paulo. Ele está na morte e ressurreição de Jesus. Como já observamos como Paulo, depois de ter concluído sua acusação em Romanos, capítulo 1, verso 18, que vai até o capítulo 3, verso 20, passou imediatamente não para a vida e os ensinamentos de Jesus, mas para sua função de expiação oferecida por Deus dos pecados passados e presentes. Romanos 3, verso 25. Então, o que o James Dunn está dizendo assim? Pode existir muitas dúvidas a respeito da teologia de Paulo, mas existe algumas coisas que não podem estar envolvidas em dúvida. E uma delas é a absoluta centralidade da morte e da ressurreição de Cristo para a mensagem de Paulo. E ele dá um exemplo. Você vê, por exemplo, a carta aos Romanos, uma carta muito importante escrita por Paulo, onde Paulo vai escrever uma série de acusações a gentios e judeus. Começando no capítulo 1, verso 18. Ele diz assim: a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. E aí ele vai começar uma série de ataques aos pagãos e aos judeus, em função dos quais chega o ápice da descrição de Romanos 3, verso 23, que diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Maravilha? Ok. A partir do momento em que Paulo estabelece a universalidade do pecado, o que Paulo passa a descrever não é a vida de Cristo ou os ensinamentos de Cristo, mas a justificação pela graça em função da redenção que há na propiciação feita no sangue de Jesus Cristo. É o foco na morte de Cristo. Então, depois de todas as acusações que Paulo tem contra gentios e judeus, ele fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas esses todos que pecaram podem ser ou são justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, hilasterion, mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
O ponto principal ao qual James Dunn está chamando a nossa atenção dentro dessa dinâmica na carta aos Romanos é que a morte de Cristo é absolutamente central para tudo aquilo que Paulo tem a dizer. A morte de Cristo é a redenção que há em Cristo Jesus. A morte de Cristo é o derramamento do sangue que é feito como propiciação. A morte de Cristo é o que possibilita Deus deixar impunes pecados anteriormente cometidos e se manifestar no presente como justo e justificador daquele que tem fé em Jesus em função da sua morte. É porque Cristo morreu por todos que todos são chamados a ter fé e receber a graça mediante a fé para a salvação. Se não fosse a morte de Jesus, nada disso faria sentido na teologia de Paulo. Aí o James Dunn continua. Já em Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14, Cristo amaldiçoado na cruz exerce este mesmo papel como a solução definitiva do problema, de como a bênção de Abraão poderia chegar até os gentios, para os quais ela também foi destinada. E posteriormente em Colossenses, a mesma ênfase aparece, muito elaborada, com uma série vívida de metáforas como centro da exposição teológica da carta, que está no capítulo 2, dos versos 6 a 23. Este texto descreve a eficácia da morte de Cristo, a circuncisão, o sepultamento e a ressurreição, a morte e a nova vida, o apagar o título da vida e o despojar e triunfo público de Cristo na ressurreição. Então veja aqui, depois do James Dunn falar um pouquinho da teologia de Paulo em Romanos, ele vai falar de Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14, como um texto que contém mais ou menos as mesmas intelecções fundamentais em torno da importância da morte de Cristo. Vamos dar uma lidinha aqui, né? Gálatas 3, versos 13 e 14. Paulo diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então o que o James Dunn está enfatizando aqui? Ele está dizendo que a morte de Cristo é absolutamente fundamental para o cumprimento dos propósitos divinos na concessão da justificação pela fé, do Espírito Santo, não só aos judeus, mas também a gentios. Isso só é possível de se concretizar porque Cristo morreu por todos, não só pelo povo eleito judaico, mas também pelos gentios, que eram conhecidos entre os judeus como o povo não eleito. Claro, os calvinistas tentam contrapor isso e dizer que Jesus morreu pelos eleitos, sejam eles judeus ou gentios, ainda que entre judeus e gentios também existam os não eleitos. Mas nada disso faz parte da retórica de Paulo. Isso simplesmente é uma leitura que infere sobre os textos de Paulo essa divisão entre eleitos e não eleitos, e Cristo morreu somente pelos eleitos e não pelos não eleitos, mas você não encontra essa ênfase na Bíblia. E também o James Dunn enfatiza Colossenses 2, do verso 6 até o verso 23, como uma exposição importante da centralidade da morte de Cristo sobre a teologia de Paulo, né? E aqui é uma questão também bastante interessante, a gente pode ler o texto de Colossenses 2, onde Paulo escreve o seguinte, a partir do verso 6, Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado para que ninguém venha vos enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens e o rudimento do mundo, e não conforme Cristo. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis perfeitos. Ele é o cabeça de todo principado e potestade.
Nele também fostes feitos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, triunfou publicamente deles na cruz. Ninguém, portanto, vos julgue por causa de comida, bebida, festa, lua nova ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Colossenses 2 é um texto extremamente interessante dentro da carta aos Colossenses, que coloca algumas dinâmicas em torno daquilo que na teologia é chamada de a heresia colossense. Paulo escreve essa carta para combater hereges que estavam mesclando paganismo com judaísmo para perverter a fé cristã dos colossenses. E aqui no meio de circuncisão tem culto a anjos, no meio da guarda do sábado, e etc., existe toda uma dinâmica na qual Paulo está preocupado que tais e tais questões pudessem ser usadas para, de alguma forma, contrapor aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez pelos colossenses. Então Paulo enfatiza a divindade de Jesus Cristo e enfatiza a sua morte sobre a cruz como triunfo, como cancelamento do escrito da dívida, como perdão dos pecados e das transgressões para os colossenses. De maneira que nenhuma guarda do sábado, nenhuma adoração de anjos, nenhuma circuncisão poderia fazer, se você for comparar tais e tais coisas, com a morte de Cristo sobre a cruz. E nós, adventistas, não temos nada absolutamente contra a argumentação de Paulo em Colossenses 2. Seja como for, fica bastante clara a centralidade da identidade de Cristo como aquele que morreu, assim morrendo, cancelou o escrito de dívida e triunfou dos potestados e dos principados e potestades no momento em que morre e ressuscita. E ali a salvação que está em Cristo pode ser proclamada a todos, inclusive aos colossenses. E qualquer filosofia, seja ela pagã ou judaica, que tente obscurecer a identidade e a obra de Cristo, naturalmente deve ser combatida, ainda que tente se manter com apelo à história bíblica da circuncisão, ou da guarda do sábado, ou do culto do santuário, comida, bebida, festa, sacrifício e coisas dessa natureza, tá bom? Essas questões todas, em certo sentido, são sombra e figura das coisas celestiais, inclusive corroborando em certo sentido, mas em outro contexto, a teologia da carta aos Hebreus, e a sombra nunca poderá superar a realidade. E a realidade é Cristo e o fato de que ele morreu por nós. E é nisso que está a nossa esperança de salvação em função do perdão dos pecados, porque ele carregou esses pecados sobre a cruz. Então, isso é extremamente importante, né, para a nossa compreensão de quem Cristo é. Aí ele continua, o James Dunn, dizendo assim: é verdade, como acabamos de demonstrar, que a teologia de Paulo certamente teve um lugar significativo para o Jesus antes da cruz. Mas permanece o fato de que seu evangelho e também sua teologia enfocava a cruz do Calvário. Também quando a cristologia de Paulo abrangia toda a história de Jesus, toda essa história era significativa, principalmente porque mostrava mais plenamente a significação do evento salvífico em torno da cruz e da ressurreição.
Existe um amplo mundo acadêmico, um tema muito trabalhado que é a ideia do Jesus histórico. E algumas pessoas se incomodam um pouco porque aparentemente Paulo não se preocupa tanto com o Jesus histórico. Mas o que o James Dunn está dizendo aqui é que é o seguinte: é óbvio que Paulo se preocupava com o Jesus histórico, mas sempre que Paulo trazia as noções do que Cristo ensinou, do que Cristo fez, do que Cristo é, ele coloca tudo isso para servir ao maior propósito de pregar a mensagem da morte e da ressurreição de Jesus. Então, não quer dizer que Paulo é desinteressado na vida terrena de Cristo, mas a vida terrena de Cristo contextualiza quem é que estava morrendo sobre a cruz. É Deus que se fez homem, e um homem sem pecado. E é esse homem sem pecado que morreu sobre a cruz. Mas a história dele não termina na morte, uma vez que ao terceiro dia ele ressuscita e ele é o Senhor do universo, mediante o qual Deus criou o universo em primeira instância, e Paulo vai exaltar a identidade do Cristo de uma perspectiva cósmica, da divindade de Cristo e etc. É por causa dessa perspectiva mais ampla que Paulo não se concentra tanto nas questões do Jesus chamado histórico, tá bom? E coloca o Jesus histórico para trabalhar para o Cristo da fé, para usar a linguagem dessa discussão aí, para de fato contextualizar as questões da vida, morte e ressurreição de Cristo. Então, separado da morte e ressurreição, Paulo não está tão interessado assim na vida de Cristo, mas a partir do interesse de Paulo na cruz e na ressurreição, de fato, tudo aquilo que Jesus é e fez e falou e ensinou se torna extremamente significativo. Ok, aí o James Dunn continua dizendo assim: o mesmo fenômeno acontece em relação à messianidade de Jesus. Evidentemente, a afirmação de que Jesus, como mestre ou profeta, foi Messias, teria causado poucos problemas para os judeus contemporâneos de Paulo. Possivelmente, a afirmação de que Jesus de Nazaré fora ressuscitado dentre os mortos também não teria causado grande dificuldade teológica para a maioria dos judeus conacionais de Paulo. Era a afirmação de que Jesus fora crucificado como Messias, que a crucificação era o clímax e o coração do papel messiânico de Jesus, é que era tão ofensivo aos judeus. Olha que argumento interessante o James Dunn está fazendo aqui. Os judeus acreditavam na ressurreição. Existem várias passagens do Antigo Testamento que falam da ressurreição. Então a ideia de que Jesus pudesse ressuscitar provavelmente não seria um escândalo para os judeus do tempo de Paulo. Também a noção de que viria um Messias era bem conhecida do Antigo Testamento e não seria polêmico dizer que, olha, fulano de tal é o Messias, inclusive porque os judeus estavam esperando o Messias. Agora, quando Paulo surge pregando, o Messias veio e foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos, o tema crucifixão de fato chamava a atenção de forma extremamente negativa. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 1, verso 23. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, o aspecto de Cristo como Messias crucificado, provavelmente é o aspecto mais problemático do querigma paulino e que de fato fez com que a reação dos judaizantes fosse extremamente forte contra ele. Aí o James Dunn continua. Já na polêmica intrajudaica entre as facções, podia ser dito que um homem crucificado era um homem amaldiçoado por Deus. Deuteronômio 21, verso 23 diz: maldito todo que for suspenso numa árvore. Esse texto fora aplicado a outras vítimas da pena capital na mentalidade judaica. E Gálatas 3, verso 13 sugere que o mesmo texto também foi aplicado ao crucificado Jesus em uma polêmica bem antiga contra os seus seguidores, os nazarenos. Possivelmente pelo próprio Paulo no seu tempo de perseguidor. A ideia de que o Messias, que inclusive é o rei de Israel, que vai reinar de mar a mar, sobre o mundo inteiro,
veio ao mundo e foi crucificado era algo extremamente problemático na mentalidade judaica, porque a lei de Deus proclamava a maldição divina sobre aquele que morresse desta forma. Então, o judeu teria muita dificuldade de conceber um Messias maldito pela lei de Deus, maldito da parte da Torá e etc, tá bom? E provavelmente o James Dunn diz que o próprio Paulo usaria um argumento desse tipo na sua fase pré-cristã, antes do seu encontro com Cristo, né? Interessante. Aí o James Dunn continua. Um Messias crucificado e amaldiçoado era, sem dúvida, para judeus, uma contradição de termos. Fazer de um homem crucificado o ponto central da sua proclamação era igualmente uma loucura para os gentios, visto que geralmente a crucifixão era considerada mais degradante e vergonhosa das mortes do repertório romano de execuções. Em resposta, os primeiros cristãos não tentaram defender a pretensão da messianidade de Jesus fora da cruz. Tampouco Paulo o fez, embora aparentemente a batalha já tivesse terminado quando Paulo escreveu as suas cartas. Jesus foi Messias sendo crucificado, ou não foi Messias de maneira nenhuma. O único Messias que Paulo conheceu foi o crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, até o capítulo 2, verso 2. Isso é muito interessante, bacana da gente perceber. Ele, inclusive, Paulo, anuncia de forma muito enfática isso, né? Veja, por exemplo, 1 Coríntios 2, verso 2. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então a cruz é absolutamente central para o pensamento paulino, e o James Dunn continua dizendo o seguinte: as mesmas afirmações valem para a cristologia adâmica de Cristo. Não há nenhum pensamento de um momento salvífico anterior à cruz. O Filho enviado na semelhança da carne do pecado não é um evento de sentido independente daquilo que se segue. Ele foi enviado para tratar do pecado através da sua morte. De maneira semelhante, na passagem paralela de Gálatas 4, versos 4 e 5, Jesus foi enviado, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei. Isto é, para redimi-los mediante a sua morte. Igualmente, o hino de Filipenses capítulo 2 não pensa num papel para aquele que foi achado em figura de homem, exceto na obediência que corresponde e responde, aliás, à desobediência de Adão. Adão morre à morte de cruz. Ou a interação Adão-Cristo é a interação entre a morte e a vida. Ou, para ser mais preciso, a interação de uma vida que só termina na morte e uma vida que morre, mas também uma vida que vence a morte na vida ressuscitada. Até no caso de Hebreus capítulo 2, versos 5 a 9, nós podemos considerar essa passagem como a exposição mais completa da cristologia adâmica, que está subjacente ao uso paulino do Salmo 8. A ligação vital entre ser feito pouco menor que os anjos e a realização do objetivo adâmico de ter todas as coisas sujeitas a ele é o sofrimento da morte. Cristo segue novamente os passos de Adão, para que pela graça de Deus provasse a morte em favor de todo homem. Aqui o James Dunn vai colocar o seguinte: para Paulo é muito importante colocar Cristo como o segundo Adão, aquele que de alguma forma redime Adão e os seus descendentes da falha que conduz ao pecado e à morte dentro da estrutura da existência humana. Então, para Cristo assim realizar, ele precisou morrer e ressuscitar. E nessa morte e nessa ressurreição, Paulo encontrou a mensagem que ele deveria proclamar e a mensagem que ele deveria cantar. Paulo louva a Cristo em Filipenses 2, de que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, contrastando nesse caso Cristo com Adão, que foi desobediente a Deus. Aí o James Dunn fala um pouco de Hebreus capítulo 2, e esta ideia de que o Cristo que foi feito menor do que os anjos por causa da paixão da morte, foi honrado e gloriado e coroado de glória e honra, porque provou a morte em favor de todos.
todos os homens. Não existe aqui o menor que de expiação limitada. Jesus morre por todas as pessoas. Essa é a teologia de Paulo. E o James Dunn, nessa direção, diz assim: provavelmente o texto mais evocativo desse tema é 2 Coríntios 5, verso 14. E aí a palavra do Senhor diz o que para nós nesse texto? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. O texto de 2 Coríntios 5,14 é extraordinário de implicações profundas. Os calvinistas se contorcem para fazê-lo se aplicar somente aos maravilhosos predestinados e eleitos da sua falsa e mentirosa teologia, mas o James Dunn diz assim para nós: como tantas vezes antes, um aforismo é enigmático na sua força precisa, e para seu efeito baseia-se mais na impressão do que na precisão. Mas quase certamente o aforismo "um morreu por todos" e por conseguinte todos morreram é a expressão da cristologia adâmica, isto é, no estágio intermediário que acabou de ser indicado. O Cristo aqui é mais uma vez uma figura representativa. Aqui também está pelo Adão que morre. Como em Adão todos morrem, assim aqui a morte de Jesus é a morte de todos os homens. Por quê? Porque Cristo morreu por todos os homens. Ponto. Esta é a questão fundamental da teologia da cruz em Paulo. Portanto, se qualquer um ensinar para você que Jesus não morreu por todos, e esta mesma pessoa vier falar que a teologia do juízo investigativo é herética porque é contra a cruz, você me faz o favor de colocar tal pessoa no seu lugar. A teologia do juízo investigativo ensina que Jesus morreu por todas as pessoas. Já a teologia daqueles que pretendem criticar o juízo investigativo diz que Jesus não morreu por todos. Em clara afronta não só a 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, mas há inúmeros outros textos que já lemos aqui nesse vídeo e em outros. Inclusive tornando Deus um hipócrita que manda pregar o evangelho das boas novas da morte de Cristo pelas pessoas, em termos enganosos, uma vez que na visão calvinista Jesus não teria morrido por todos. Portanto, vai começando a ficar claro para nós aqui que se tem algum herege que se levanta contra a cruz de Cristo, esse herege não pode ser adventista, arminiano, defensor da teologia do juízo investigativo, que em relação a tal questão é absolutamente clara. Jesus Cristo morreu por todos os pecados de todas as pessoas, de todos os tempos, desde Adão até o último pecador que existirá na face dessa terra, antes que Jesus venha e destrua o pecado para todo sempre, em função daquilo que já realizou na cruz do Calvário. Opa, acho que a coisa está ficando interessante. Eu tenho mais quase 2 páginas para ler aqui e vou continuar a leitura, tá bom? Aí o James Dunn diz o seguinte, e aí o James Dunn diz assim: o que Paulo está dizendo? Traduzir sua afirmação numa sequência de proposições lógicas poderia diminuir-lhe a força. A exposição deve refletir, de alguma forma, pelo menos, a espantosa afirmação visionária que ele faz, e não ter medo de refletir em conformidade com isso. Assim, Paulo, presumivelmente, convidou os leitores a teologizar, mais ou menos como as linhas que se seguem. E aí o James Dunn propõe umas afirmações em torno do que, segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 14, diz. E as linhas são as seguintes: se Jesus morre, então todos estão mortos. Ok, essa é a primeira frase. A segunda: se Cristo morre, então ninguém pode escapar da morte. A terceira: quando Paulo diz que um morreu, quer dizer que não há outro fim possível para todos os demais seres humanos. Quarto ponto: toda a humanidade morre como Cristo morreu como carne, como fim da carne do pecado. Quinto ponto:
Se houve uma maneira de a carne do pecado vencer sua tendência em direção para baixo, de escapar da sua sujeição ao poder do pecado, o homem representativo de Deus não precisaria morrer e nem teria morrido. Sexto, o que teria demonstrado a todos como a carne do pecado podia ser vencida. Aliás, esse homem sem pecado, caso a humanidade pudesse vencer o pecado de si mesma, teria demonstrado a todos como que a carne do pecado poderia ser vencida, e aí os homens imitariam Cristo, venceriam a carne do pecado e não precisariam mais morrer, e adquiririam a vida eterna a despeito da morte de Cristo. Opa, tá ficando interessante. Sétimo ponto. Mas Cristo morreu, um só morreu, porque não há outro caminho para a humanidade, para todo homem, para toda mulher seguir. Nono ponto. A morte de um significa que não há saída para a carne, fraca e corrupta, a não ser através da morte. Nenhuma resposta ao poder do pecado que age na carne e através da carne, exceto a sua destruição na morte. Como disse Karl Barth, não havia ajuda para o homem senão através do seu aniquilamento na morte. Bom, o que o James Dunn coloca aqui são as implicações da frase um morreu por todos, especialmente com foco na ideia um morreu. O que ele diz é que isso aqui é uma manifestação de cristologia adâmica, assim como Adão era um e deu origem a todos os demais seres humanos, Cristo era um e deu origem a todos os salvos através da sua obra sobre a cruz. Mas para a salvação do homem, olha a importância da morte do um. E essa morte do um também nos coloca muitas verdades a respeito dos homens mortais que estão em processo de morte. Se Jesus morreu, quem sou eu ou você para não morrer? Se Jesus morreu, como nós seremos imortais? Se Jesus morreu e esse foi o caminho para a solução do problema do pecado, como que alguém poderia achar que pode resolver o problema do pecado por outros meios e outros caminhos? Simplesmente isso é impossível. A partir do texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Então, a centralidade da morte de Cristo e essa ideia de que Cristo morreu por todos. Aí o James Dunn diz assim: avançando um pouco mais nessa linha de reflexão, o fato é que tudo isso vale para toda a humanidade. Quer eles reconheçam Deus ou não, quer eles escolham viver sem referência a Deus ou não, todos os homens morrem. Podem considerá-la peculiarmente como sua própria morte, como de fato é, mas é morte, a morte que cada um deve morrer. A morte de um, portanto, é a morte de todos. A pergunta-chave a qual o Evangelho de Paulo responde é se a morte é tudo o que há. Se a morte é o fim de tudo, o fim da história, Zé fini. Ele usa a expressão finis, né? E aí ele diz assim: e a resposta de Paulo é que não necessariamente precisa ser assim. Aqueles que pela fé se identificam com Cristo descobrem que a morte de Jesus tem outro significado. Mas, para o momento, o fato é que a identificação de Cristo com a humanidade significa que sua morte esclarece a morte de todos. Somente se todos se identificarem com a morte de um é que a história poderá continuar. Isso aqui é extremamente interessante, extremamente importante. O que o James Dunn está dizendo aqui é que é o seguinte: se Jesus, que é o homem central da história humana, morreu, ninguém pode pretender escapar com muita facilidade à morte. A morte é algo extremamente importante e cada um morre como referência à morte de Cristo. E a morte de Cristo é referência à morte de todos os homens. E aí ele coloca uma nota de rodapé extremamente interessante aqui. Ele diz assim: nesse contexto seria equívoco confinar o todos de 2 Coríntios 5,14 somente aos crentes.
A capacidade representativa de Cristo antes da ressurreição é diferente de sua capacidade representativa após a ressurreição. E aqui a ideia é extremamente interessante. James Dunn rejeita o calvinismo, eu também rejeito o calvinismo. Nesse ponto concordo com a leitura do James Dunn em relação à questão como um todo. E o que ele coloca aqui é interessante. Jesus se identifica com a humanidade inteira na sua morte, mas ele não se identifica com a humanidade inteira na sua ressurreição. Só vai ressuscitar juntamente com Cristo quem teve fé na sua morte e na sua ressurreição. Aquele que rejeitar a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo não ressuscitará para a vida eterna ao lado do Senhor. Por isso, a morte para esses será o fim definitivo, especialmente a segunda morte, tá bom? E aí, são questões interessantes da gente trabalhar depois no contexto do livro do Apocalipse, que fala claramente da segunda morte. Bacana, interessante, mas o que o James Dunn quer enfatizar aqui é que a morte de Cristo é absolutamente central para a experiência de Cristo e a proclamação do Evangelho, e essa morte ela é feita em consideração e referência a todas as pessoas, mas somente aqueles que se identificarem com ela pela fé é que vão superar a morte em direção à ressurreição. E ele termina essa parte do capítulo dizendo o seguinte: esta teologia paulina da cruz é, portanto, um tanto enigmática. Na verdade, ela reflete um aspecto repetido da maior parte da teologia paulina a respeito da morte de Jesus. Como já observamos, Paulo nunca julgou ser necessário expor minuciosamente sua teologia da cruz. Suas referências são em forma de credo ou fórmulas querigmáticas, ou breves alusões. Isso acontece assim porque o fato não era obscuro ou controverso entre Paulo e seus leitores. Referências formulares ou alusivas eram suficientes para recordar um tema central da fé comum entre Paulo e os leitores de suas cartas. O problema para nós é que tal ensinamento, muitas vezes comprimido, muitas vezes é difícil de ser desdobrado. Todavia, ainda que a teologia dessas passagens contenha problemas e esteja entre os elementos mais discutidos da teologia de Paulo, as imagens usadas são bastante explícitas. O que o James Dunn está dizendo aqui? Paulo não se aprofundou como nós gostaríamos que ele tivesse se aprofundado ao falar da cruz. Mas ele estabelece a cruz como um fato que os seus leitores anteriormente já tinham entendido, e por isso Paulo não precisava explicar grandemente. Por isso, muitas vezes, Paulo diz, olha, Cristo morreu por todos, um morreu por todos, logo todos morreram. Da perspectiva, por exemplo, das discussões entre arminianos e calvinistas, nós gostaríamos que Paulo tivesse sido ainda mais explícito, como se não fosse suficiente. Um morreu por todos. Aí o calvinista vai dizer, não, mas esse todos aqui no contexto quer dizer alguns, esses alguns são os crentes, os eleitos, porque a morte de Cristo não vai redundar em universalismo, mas se Cristo tivesse morrido por todos, todos seriam salvos, então já que não todos serão salvos, Jesus não morreu por todos, e se Paulo diz que Jesus morreu por todos, é porque todos significa alguns e não todos. Que argumento lindo, né, do calvinismo para eles, sim, esvaziarem, diminuírem e combaterem a cruz de Cristo. Depois vai falar do adventismo por causa da teologia do juízo investigativo. A teologia do juízo investigativo não tem nem nada a dizer contra a ideia da universalidade da morte de Cristo em favor de todas as pessoas em função do pecado. Agora, a teologia do juízo investigativo não carrega a implicação de universalismo. Até por isso há um juízo. Cristo morreu por todos, mas quem vai ser salvo e quem não vai? Bom, essa é uma pergunta para o juízo. Para o juízo final, que começa no juízo investigativo, passa para o juízo comprovativo, termina no juízo executivo, e aí há a vida eterna ao lado de Deus da parte dos salvos, aqueles que durante esta vida creram no Senhor Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. E se todos tivessem crido, todos seriam salvos, porque Cristo morreu por todos.
Essa é a genuína teologia da cruz.